Gente Negócios, estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso programa na sede do Grupo Conecta em Teresina, Piauí. Estamos aqui com o nosso convidado de honra, o Dr. Almeida Neto, advogado tributarista, presidente da Comissão de Direito Tributário do Piauí. Nós estamos aqui hoje com um tema muito importante. Vamos falar também sobre o Tributo Sem Açúcar, que ele é fundador desse projeto riquíssimo, que traz muitas informações e experiências da vivência, do cotidiano, do direito e da contabilidade tributária também, né, doutor? Seja Exatamente. muito bem-vindo. Muito obrigado, Tainara. É uma honra estar aqui nesse programa, né, ser convidado para conversar sobre um tema que está tão em voga, que é a reforma tributária. Todo mundo tem dúvida, todo mundo escuta muita coisa, então eu acho importante essa conversa, não só para esclarecer, né, aquilo que é verdade, daquilo que pode ser um pouco aumentado na mídia, e também saber o que o empresário e a pessoa comum precisa saber já para esse ano e ano que vem. Doutor, e a reforma tributária, algumas pessoas estão achando que ela só vai iniciar em 2027, mas a reforma tributária não é o futuro, ela já é uma realidade. Exato. Hoje, o micro e pequeno empreendedor, ele precisa entender que também tem que se adequar, acompanhar essas mudanças. Eu queria saber quais são os principais cuidados que esses empresários precisam ter a partir de agora. É uma pergunta muito importante, porque além de muita gente achar que só é para o ano que vem, eles ainda acham que é só para o grande empresário, mas na verdade o que a gente está tendo hoje é o seguinte: eu tenho várias reformas tributárias acontecendo ao mesmo tempo. Um exemplo, eu estou tendo a reforma da renda, que já aconteceu. Então, desde o ano passado, que começou ali aquele burburinho no final do ano sobre lucros acumulados, como é que isso funcionaria, e esse ano agora eu já tenho a implementação, ou seja, esse ano quem receber mais de 50 mil de distribuição de lucro, que era uma coisa isenta, vai ter que pagar uma retenção, vai ter que no final do ano apurar para saber se tem um imposto mínimo. Exatamente. E, ao mesmo tempo, a gente tem a reforma básica, vamos dizer assim, né, que é CBS e IBS, que é aquele imposto ali dual, que embora só comece mesmo no ano que vem, esse ano já temos regras valendo e, inclusive, temos algumas normas que já estão sendo aplicadas pelas fazendas. Então, a gente precisa tanto desmistificar quanto esclarecer o que ele tem que tomar cuidado, porque realmente é muita coisa ao mesmo tempo. Até para os tributaristas, contadores, você sabe, toda vez que a gente vai num curso, num congresso, aparecem 10 coisas novas. Algo novo, e é uma incerteza muito forte, porque eu estive recentemente em um congresso em Fortaleza, e lá a discussão era: como é que vai ficar? Qual será a alíquota? E um dos maiores tributaristas a nível nacional não tinham essa resposta ainda. Exato. Então, assim, há algo novo que mexe com a máquina pública, principalmente nesse mês de março, que nós vamos iniciar essa maratona do imposto de renda, e o empresário, e até quem não é empresário, está se acomodando, achando que a isenção dos R$5.000 do imposto de renda já vai valer nessa declaração. Isso. E não. Essa nova lei, ela entrou em vigor agora, no ano de 2026, mas ela só valerá para a declaração do imposto de renda de 2027. Ou seja, em 2026, nós ainda estamos declarando os rendimentos de 2025. Então, ainda vale a lei anterior, que o limite, né? O limite desse ano está 33.888. Então, quem teve a partir dessa renda mínima já está obrigado a declarar. Então, essa mudança não é só na reforma tributária, como o doutor mesmo pontuou, não é só para quem tem empresa. Pessoa física também tem que ter muito cuidado. Muito verdade. Inclusive, você tocou num ponto que é essencial. O contribuinte, a pessoa comum, ela é atingida diretamente. A regra da isenção, hoje pela manhã eu tive um cliente com essa dúvida. Porque eu faço a declaração agora, mas é relativa ao que eu recebi no ano passado. Pronto, eu já estou sendo afetado por uma dúvida que paira e, de novo, hoje todo mundo acaba sendo informado pelo Instagram. E ali eu tenho uma gama de informações que podem não ser verídicas, né? Então eu preciso buscar fontes ali que sejam minimamente confiáveis. E, inclusive, pensando nisso, comentando agora sobre o tributo sem açúcar especificamente, né? Eu criei esse Instagram, que também é um Instagram e uma newsletter. Você recebe e-mails se fizer inscrição e é tudo gratuito. A ideia é desmistificar, porque tudo lá que a gente coloca
é de uma forma bem simples. Então, eu coloco de uma forma simples uma matéria complexa para a pessoa entrar e ter a certeza de que ali vai ter uma informação confiável. Mudou o imposto de renda da pessoa física, a informação está lá. Mudou o imposto de renda para a distribuição de lucros, a informação está lá. No início, como a gente falou sobre a tributação da distribuição de lucros, muita gente tinha aquela pergunta, será que vai valer para a empresa do Simples Nacional? E aí começou-se uma grande discussão. A primeira coisa que eu publiquei, que eu sabia que o governo iria querer cobrar, incide sim. Tanto é que agora o que a gente está tendo, um movimento de várias ações judiciais tentando questionar essa tributação dos lucros distribuídos por empresas do Simples Nacional. Que antes ela tinha uma isenção e agora, a partir de 50 mil mensal, Exato. Já será tributada. Então, gente, aqui é um papo, né, de contadora para advogado. Então, aqui eu acho que se nós ficássemos 2 episódios desse programa, não teria como a gente trazer tanta informação para você, telespectador que está assistindo aí de casa. Porém, o Dr. Almeida Neto, ele tem essa ferramenta de fácil acesso nas redes sociais dele, que o Tributo Sem Açúcar é de fácil linguagem. Sim. Quem está ali seguindo, acompanhando, ele não tem termos técnicos. É um termo mais acessível que você consegue entender de uma forma clara, de uma forma objetiva. A gente deixa até aqui o convite para quem está aqui nos assistindo não deixarem de seguir. Vamos deixar aqui o link, o @ do seu Instagram. E vamos pontuar aqui na nossa segunda pergunta, não menos importante, doutor, é a respeito das empresas que são do Simples Nacional e que ainda não iniciaram a sua precificação correta. Porque antes, o empreendedor, ele trabalhava com um caixa que não era seu, era do imposto do governo. Então, ele tinha essa vantagem, ele tinha esse fácil acesso de pagar o Simples Nacional somente no dia 20 do mês subsequente das suas receitas brutas do mês anterior. Então, agora não. A partir de 2027, eu queria ouvir do doutor a respeito do split payment. Certo. A problemática é justamente essa. O que vai acontecer? E até para nivelar quem está assistindo. Eu tenho hoje uma sopinha de letras de tributos. E, basicamente, o que a gente vai fazer eu vou pegar essa sopinha de letras e vou trocar algumas por outras. Então, a gente tem lá ISS, ICMS... Estou criando no lugar dessas o IBS e eu tenho PIS e COFINS e estou criando no lugar desses dois a CBS. Se fosse só uma troca, seria algo relativamente até mais simples, mas a reforma ela mudou a essência do preço. Como assim? Antes o tributo, quando eu ia pagar alguma coisa, a pessoa me falava o preço, é R$10. Eu chegava no caixa e o valor era R$10. Hoje, com a tributação nova, o que foi feito? Eu vou tirar essa tributação do preço embutido e eu vou colocar por fora. Essa é a lógica. Então, se eu pagava e precificava R$10 e chegava no caixa e eram 10, hoje, quando eu chegar no caixa, o preço vai ser 10 mais o tributo eventual. Então, eu vou precisar somar essa tributação de CBS e IBS. Inclusive, já adicionando o ponto que você tocou no início, Almeida, qual é a alíquota de CBS e IBS? Esse é um ponto, pessoal, que ainda não foi esclarecido. Não foi definido. A gente tem o quê? Estimativas. Mas estimativa, ela pode mudar. Tanto é que já mudou. Hoje, por exemplo, a gente tem uma estimativa de 28%. Mas nada impede que, por algum motivo político, econômico seja, isso seja elevado para 30%, 32%. Então, voltando no exemplo dos R$10, eu não pagaria mais R$10 do caixa. Eu pagaria 10 mais 2,80, vamos dizer. O Simples Nacional, especificamente, ele é um sistema que hoje você faz isso. Você faz seu preço, recebe as receitas e no mês seguinte faz a tributação. Com o novo sistema, eu vou ter uma opção no Simples Nacional. Eu posso ficar na tributação antiga, ou seja, para mim, na prática do dia a dia, não vai mudar muita coisa. Eu vou continuar precificando e meu tributo vai ficar por dentro, vai continuar da mesma forma. Ou, se eu preferir, eu posso colocar esse tributo por fora, que em alguns casos vai valer a pena. Aí é preciso fazer uma análise com o contador. Vai ficar muito parecido com a tributação norte-americana, porque fora do Brasil já funciona assim. Se você compra um produto e ele custa $10, quando você vai pagar, o valor não é esse. Exato. Então, eles já englobam essa nova reforma tributária que está acontecendo aqui no Brasil, está sendo muito parecida com a norte-americana. Então, assim, hoje,
os empresários, eles estão assustados porque nós tivemos várias reformas aqui no nosso país. Começou com a reforma da Previdência, depois passamos para a reforma trabalhista e agora chegou a vez da reforma tributária. Doutor, como é que esses empresários eles vão se planejar das empresas que são de apuração normal, do lucro real e do lucro presumido? Como é que vai funcionar esse crédito que essas empresas utilizam com despesas para abater no preço final, no valor final do imposto? Já tem algo definido? Pronto. Esse é justamente a etapa que todo empresário tem que se preocupar. Esse imposto que ele vem por fora, ele tem uma finalidade de você simplificar no sentido de eu ter menos obrigações, inclusive o próprio pagamento, né, que em tese está sendo simplificado pelo split payment, que nada mais é do que os R$10 que eu paguei pelo produto vão para a empresa. Os R$2,80 que eu estou pagando os R$10 pelo produto vão para a empresa e os R$2,80 que são a tributação vão por fora, ou seja, eles iriam diretamente para o governo. Esse split ainda não está instrumentalizado, ou seja, não é para funcionar agora porque realmente ainda não tem como. Mas caso ele funcione, eu vou ter agora um caixa reduzido, porque eu não vou ter a opção de segurar esse dinheiro do tributo. A lógica do governo é essa, eu vou receber logo. E o que acontece? Esse tributo que é por fora, ele tem a lógica de débito-crédito, ou seja, tudo aquilo que eu compro na minha empresa vai gerar um crédito. Lembrando, o mesmo exemplo. Paguei R$10 no produto, mais R$2,80 de tributo. Se eu sou uma empresa, esses R$2,80 eles vão entrar como crédito. No final do mês, eu vendi várias coisas também, e dessa minha venda, tem ali um débito dessa tributação externa, ou seja, desse CBS-BS. Eu vou encontrar todos os créditos com todos os débitos e saber o que eu vou ter que pagar efetivamente. Isso se eu não tiver o split já funcionando, porque com o split, na verdade, esse crédito aqui que eu tenho, de alguma forma, ele já está indo lá para o governo federal. Na verdade, nenhum sistema nosso, né, contabilmente falando, ele ainda não foi atualizado. Hoje a gente trabalha com SPED CMS, SPED fiscal, isso dentro do estado do Piauí, no Maranhão ainda é GF, né? E quando a gente se fala em termos de tributo, que o doutor Almeida Neto pontuou que é muito importante, é que as empresas do Simples Nacional vão ter essas duas opções. Isso. Então, essa unificação dos impostos estaduais e federais que vão ser unificados antigamente, as empresas do Simples Nacional hoje pagam todos esses impostos. A única diferença é que é unificada em uma guia só. Mas se você, contribuinte, empresário, lê o seu imposto, a guia vem lá destacado. PIS, COFINS, até ISS, ICMS, dependendo da atividade que a sua empresa ela atua, se é prestadora de serviço, se é comércio. Então, assim, anteriormente, essa alíquota era definida por nós, contadores. Se a empresa estava no fator R, no anexo 3, no anexo 4, se ela é prestadora de serviço, se ela é comércio, se ela é uma empresa que tem produtos com substituição tributária ou não, se é um produto monofásico. E se o split payment de fato entrar em vigor, a alíquota definida vai ser uma só. Isso. Independente daquela prévia do produto, se vai ser um produto que é de substituição tributária, se é um produto de apuração normal, como é que isso vai funcionar, doutor? É uma dúvida que, inclusive, em reuniões que a gente faz com a Secretaria do Estado, nem a Secretaria de Fazenda sabe, porque a regulamentação ela está acontecendo ao vivo. A gente tem a lei principal, mas eu preciso que o governo regulamente para me dizer exatamente como é que vai acontecer. Só que aí o problema, e aí voltando para a questão dos créditos, é que muitos contribuintes, principalmente, por exemplo, lucro presumido e Simples Nacional, eles não prestam muita atenção nas notas de entrada em relação a crédito. E isso é essencial, porque, de novo, é uma alíquota de aproximadamente 28%. Se eu não tenho crédito e eu tenho muito débito na venda, eu vou ter um problema no final do mês. E a contabilidade, inclusive, é importante nesse momento justamente para fazer um planejamento para o ano que vem. Porque sem esse planejamento, eu entro em 2027 já com a CBS integral, porque ano que vem a gente já não tem PIS/COFINS, vai ter uma CBS integral, e eu não estou preparado para tomar crédito. Eu, inclusive, nem sei da onde que vem esse crédito. Um ponto importante também, que a gente sempre fala nessas reuniões, é aluguel. Por que o aluguel é um problema que eu acredito que vai se repercutir de forma ampla? O aluguel, ele vale para todo mundo. Eu tenho um aluguel residencial. Nele eu pago o meu aluguel lá de 10 mil, um exemplo, né, do comércio, na verdade.
Dentro dele não tem ainda o CBS-BS, ou seja, vai também ser por fora. Então imagina eu que pagava um aluguel de 10 mil, tendo que pagar um aluguel projetado, a título de exemplo, de 10 mil mais os R$ 1.000 que a gente estava conversando sobre o imposto por fora. Então isso daqui, todo mundo de alguma forma vai ser afetado de forma imediata. Tanto quem recebe o aluguel quanto quem paga. Uma coisa que a gente está recomendando, inclusive, é que você que trabalha ou recebendo ou pagando aluguel, enfim, da sua empresa, veja logo a questão do contrato e tente renegociar isso. Por quê? Se eu sou o dono do imóvel, eu sei que aquele aluguel que ele me paga, ele tem um limite de certa forma, eu não consigo aumentar muito. E vai vir esse tributo por fora. Então, muito provavelmente, meu inquilino vai querer, de alguma forma, renegociar aquilo, não vai querer pagar, e isso vai criar um problema. Doutor, a minha próxima pergunta seria, de fato, a respeito dos aluguéis. Porque Exato. no Brasil, hoje, nós sabemos que a maioria dos grandes empresários, eles têm inúmeros imóveis. E muitos deles, eles não são declarados no IRPF. Então, se vocês que estão me assistindo, os telespectadores, que têm casas, imóveis comerciais que estão alugados, a reforma tributária também vai chegar para quem tem imóveis de locação que não são credenciados e não tem uma empresa que vai estar lá emitindo as guias de impostos, tudo certinho, com o CNPJ aberto, de forma aleatória, como pessoa física. Hoje, é mais vantajoso ter uma imobiliária regularizada ou continuar como pessoa física? Tudo no direito a resposta depende, né? Mas via de regra, se eu sou um empresário e eu tenho vários imóveis, muito provavelmente, pelo menos aqui na realidade do Piauí, esses imóveis estão na pessoa física. Isso acontece por uma questão de tradição mesmo, né? A gente tem uma tradição no Piauí de acabar investindo, comprando imóveis, recebendo em herança. Esse imóvel na pessoa física, a partir do ano que vem, ele já pode ter ali uma tributação majorada. Não que ela não seja já alta, porque na pessoa física você paga até 27,5% de imposto de renda. É verdade. Então, se você tiver uma empresa, como você disse, imobiliária, o vulgo holding, se você tiver uma empresa para deter esses imóveis... E locação não é isento. Você vai ter que pagar um tributo, lógico, você não vai deixar de pagar, mas menor. A questão da locação, o detalhe é o seguinte, até a reforma tributária, a locação não pagava ISS, porque a gente não considera isso uma prestação de serviço, muito menos ICMS, porque não é uma venda. Comércio. Exato. Então, qual é a problemática? CBS e BS, do jeito que veio, incide sobre tudo. Lá não tem uma distinção. E lá especificamente existe uma regra para incidir sobre aluguéis. Então, qual é o ponto? Eu, pessoa física, que ainda não me regularizei, ou pelo menos fiz uma análise, eu preciso correr para saber se eu preciso fazer essa regularização, quanto vai custar, porque querendo ou não, você vai ter o custo do advogado, do contador, cartorário, vai ter que fazer transferência do imóvel, mas eu recomendo muito que a análise seja feita e que a pessoa vá atrás disso, porque a Receita criou, via reforma tributária, uma coisa chamada CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. O que é isso? É o CPF do imóvel. Então imaginem, se o meu imóvel está ali desocupado, não tem problema. O problema é quando ele está ocupado com aluguel, que acontece muito, eu não declaro esse aluguel e a Receita começa a cruzar a informação daquele CIB ali com a informação da nota fiscal que veio de uma internet que o meu locatário contratou. Muitas vezes aquele CIB não está nem na declaração. Eu não declarei nem o imóvel, né? Porque ainda tem essa situação. E quando ele é rural, não está nem na declaração de imposto territorial rural. Exatamente. Então, assim, engraçado que a Receita Federal, ela inicia com meios, usando a tecnologia ao seu favor, para conseguir fiscalizar de forma mais assertiva. As pessoas não entenderam o boom do Pix. Houve até muitas fake news em redes sociais, as pessoas questionando: o Pix vai ser taxado, o Pix vai ser taxado. O Pix não será taxado. Porém, o Pix foi a forma mais assertiva que a Receita Federal encontrou de fiscalizar o dinheiro que você movimenta na sua conta. Porque ainda, doutor, existem empresários que têm empresas, têm negócios e estão movimentando nas suas contas pessoais. Isso. Pix de valores elevados. E isso não é que a Receita Federal quer lhe notificar, quer lhe multar, quer lhe atuar. Ela quer entender a origem
desse dinheiro? Ele é oriundo de quê? Então, o dinheiro em espécie, ele saiu de circulação e nós, brasileiros, começamos a usar a moeda digital. Todo mundo hoje, eu acho que o doutor não tem, se tiver dinheiro em espécie na sua carteira, Eu não ando nem mais com muito carteira. raro. O dinheiro, a moeda hoje no Brasil, ela é 100% digital. Então, a forma que a Receita Federal encontrou de fiscalizar de uma forma mais assertiva foi essa. Os bancos digitais, eles não tinham as mesmas obrigações dos bancos públicos, dos bancos físicos. Hoje, todos os bancos, inclusive os bancos digitais, eles estão sendo obrigados a enviar essas informações para a Receita Federal. Então, se você tem aquelas maquininhas de banco digital no nome de um terceiro, de uma filha, de um sobrinho, de um parente no seu negócio, tome muito cuidado. Porque no IRPF, o seu imposto pode chegar a 27,5%, dependendo do valor. E pela empresa, você pode estar pagando 4%, como comércio no Simples Nacional, a partir de 6%, se for prestador de serviço. Então, o mais interessante é que as nossas profissões, elas estão abraçadas, tanto a área contábil quanto a advocacia, porque o doutor Almeida Neto, ele tem um planejamento tributário dentro do escritório de advocacia, ele atua principalmente na área tributária. E é muito importante você ter um contato, você ter uma resposta assertiva de um advogado, de um contador, de um profissional da área, principalmente nessa nova transição de reforma tributária. O que a gente faz muito, inclusive, é montar holding, né? A gente acaba analisando quando precisa, porque, de novo, nem todo mundo precisa de uma estrutura dessa. Mas caso eu tenha vários imóveis, eu tenho algumas empresas, a holding ela facilita muita coisa para a organização. E aí, você tocou num ponto agora, eu queria só fazer um alerta, porque todo cliente de contador e advogado, doutor, mas isso não dá em nada. Dá. Pessoal, não só dá, como quando o problema aparece, é com 75%, 100% de multa. Bloqueios de bens, que a holding pode estar isentando disso, né, doutor? Auxilia a você evitar um bloqueio direto. Exato. E o ponto o pessoal acha que isso é algo que vai ser, é pra frente e tudo, mas você tocou num ponto aí da pessoa de, eu coloco muita coisa no nome dos outros, a maquineta de cartão. Aí esse mesmo cidadão, ele paga um cartão de crédito no nome dele de, sei lá, uma fatura de 20 mil reais e não declara para a Receita. A Receita, ela cruza, já existe essa fiscalização. Então, já tive caso de cliente que foi pego porque fatura de cartão é muito alta e ele não declarava. Ele recebeu um imóvel de herança, fez uma construção, somado aquilo ali no que ele tinha de patrimônio não casava nada, Receita notificou, e como você disse, ela pergunta, me explica de onde é que veio isso? Existem títulos de doações. É uma doação, é uma herança. Documentem. É só documentar. Peçam notas fiscais. Porque a Receita Federal ela só quer que você prove de onde veio esse recurso, de onde veio assim, esse aumento de patrimônio de forma absurda. Então, hoje, doutor Almeida Neto, tem muitos empresários que pensam que holding é apenas para milionários. E não é. E um detalhe sobre nota fiscal é que com a reforma, o governo ele criou uma ferramenta interessante. Lembra da história do crédito e do débito? Eu estou criando um fiscal em cada contribuinte. Porque se eu não recebo a minha nota, eu não tenho crédito. Então, o meu fornecedor, que antes às vezes fazia, a gente sabe o que fazia, eu vou mandar uma nota pela metade. Para a gente pagar menos tributo, tu me paga menos também. Só que não vai funcionar mais assim, eu não vou ter como fazer isso, porque quem está comprando vai gastar e vai precisar do crédito, porque quando ele vender, ele vai ser tributado integral. Então, a reforma, muito mais do que simplificação, que obviamente é um dos objetivos, ela é uma reforma que facilita a fiscalização. Muito, eu vi né, recentemente muitos contribuintes de imposto de renda caindo em malha fiscal. Por quê? Porque hoje todos os profissionais da área da saúde, eles têm que entender que o recibo não é mais aquele recibo manual. É um recibo eletrônico, é diretamente no site da Receita Federal ou uma nota fiscal eletrônica. É tanto que a Receita Federal é muita novidade para esse ano de 2026. Então, seriam no mínimo uns 3 episódios para a gente trazer tanto conteúdo, doutor. Mas dentro da Receita Federal, elas estão unificando, integrando todos os municípios a nível Brasil, a nível nacional,
para que usem o mesmo emissor de nota ou então se adequem ao seu sistema, ao Sistema Nacional da Receita Federal. Ou seja, aquelas prefeituras, aquelas empresas que não estavam declarando 100% suas notas fiscais para sonegar ISS, não tem como. Até o contribuinte que fez um tratamento odontológico e recebeu uma nota fiscal de uma clínica com um recibo manual, fez a sua declaração de imposto de renda, mas o profissional não declarou na sua DMED. As informações não cruzam, então quem vai cair em malha é o contribuinte, porque a declaração ela não vai ser processada. Então, assim, essa informatização, a IA, a inteligência artificial, ela está vindo justamente para isso, para fiscalizar. Esses empresários que pensam, o doutor até falou que na advocacia depende, né? Na contabilidade, as pessoas acham que o contador tem que responder da seguinte forma: você quer que dê quanto? Isso não existe mais. Então, essa história de dizer, coloquei um faturamento qualquer, não tem como. O faturamento é real, emissão de nota 100% do que você fatura, porque não tem como se esconder. E aquele empresário que está assustado, com medo dessa reforma, ela assusta, mas os que estão com medo realmente são aqueles que têm o hábito de sonegar. Então, quem paga seus impostos certinho, quem está em dias, quem está com a sua contabilidade de forma assertiva, sua precificação correta, não precisa ter medo, né, doutor? Isso, e eu acho importante falar o seguinte: quem faz essa fiscalização é a Receita, mas eu acho que você tem que fazer ela antes. Em que sentido? Eu, como empresário, preciso me organizar e ter na minha base aquilo que eu devo pagar de tributo. Eu preciso calcular e, de alguma forma, tentar jogar isso no preço. Porque quando a Receita vir, ela vai encontrar, muito provavelmente, aquilo que você eventualmente está fazendo errado. Isso pode literalmente quebrar a empresa. Isso é muito fácil. Imagina, uma multa de 75% vira impagável. E você fica fazendo isso durante um tempo, vira uma bola de neve. Tem a DIMP, né, da Secretaria de Fazenda. Então, eles cruzam tudo, exatamente. A Secretaria de Fazenda cruza tudo. Mas, assim, se eu fosse dar uma orientação básica, empresário, o que você precisa fazer? Primeira coisa, você precisa colar no seu contador. Ligar para ele e perguntar. No meu caso, o que a gente tem que fazer? Porque vai ter tarefinha de casa para você. Atualizar sistema. O sistema tem que ser bom para emitir a nota correta. Fazer um planejamento. Monta uma planilha de Excel, nem que seja manual mesmo, para tentar simular algum cenário e disso tentar chegar na conclusão do que você realmente precisa fazer até o final do ano. Porque quando entrar a reforma, e vai entrar, não adianta, não vai ser postergado, o pessoal, não vai ser agora, vou empurrar. Não vai. Quando ela entrar, não se preocupem que o governo vai fazer questão de cobrar aqueles que não se organizaram a tempo. E sem falar, doutor, que a Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí já tem quase 10 anos que está com esse processo de transição de informatização dentro dos mercadinhos. Aquele bloquinho de nota fiscal série D1, ele foi extinto há muito tempo. Então, as empresas precisam entender que isso não é de agora, já tem um tempo que essa reforma vem acontecendo de forma gradativa e eu quero que o doutor deixe um recadinho final aqui para os nossos telespectadores. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, doutor Almeida Neto. Foi muito bom estar aqui hoje com você. A reforma tributária é um assunto que eu tenho certeza que tem muitos telespectadores que ainda estão tentando entender como que isso vai acontecer e você sempre de forma assertiva, clara, objetiva, trazendo informações primordiais para esses empresários. E eu quero que você deixe aqui sua mensagem final para quem está nos assistindo aí de casa e lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço e... assim, é sempre um prazer conversar sobre direito tributário, ainda mais com uma profissional como você, que entende o momento, que atua efetivamente no dia a dia e sabe que a reforma é muito mais do que teoria, é você trazer para a prática o que ele precisa fazer. Então, eu quero agradecer o convite e deixar uma mensagem final no sentido de o contribuinte, ou seja, o empresário, a pessoa física, ele precisa buscar informação. Primeira fonte que eu sempre recomendo, ligue para o seu contador, converse com ele e tente traçar um plano. E é importante isso, acompanhar conteúdos bons, acompanhar programas que trazem informação. O governo do estado do Piauí está com um programa de informação para o contribuinte, né? A gente está tendo todo mês, a gente tem um evento sobre isso lá na OAB, inclusive. Estão todos convidados a participar. De forma gratuita. De forma gratuita e basicamente é isso. Você precisa de informação para saber o que vai acontecer e como você vai lidar com isso. E ter
um contador que esteja lhe dando todo o auxílio, todo o suporte, um advogado tributarista. Muito obrigada, doutor. E eu quero aqui chamar um break. Não saiam daí, fiquem ligadinhos que nós vamos ter um intervalo rápido e logo em seguida nós retornaremos com mais um convidado aqui no nosso programa Gente Negócio. Do mais elegante ao mais moderno e despojado. Das peças de alfaiataria ao fitness, ao jeans, ao que você tem de mais moderno. Peças de qualidade é aqui no Atacarejo da Moda. E o melhor de tudo é que no Atacarejo da Moda você encontra peças de qualidade e um atendimento especializado só para você. Atacarejo da Moda, 3 lojas esperando por você. Floriano, Piauí, Picos e também São Luís, Maranhão. Corre para cá. O Centro de Saúde e Neurodesenvolvimento da Clínica AmplaMed é um ambiente acolhedor e completo, onde cada ambiente foi pensado para atender às necessidades de saúde e desenvolvimento que seu filho precisa. Aqui, oferecemos conforto e segurança para as famílias, além de facilitar a dinâmica do trabalho entre os profissionais envolvidos. AmplaMed, ampliando seu conceito em saúde. Telefone 899-7400-8805. Estamos de volta, Gente Negócios, aqui diretamente de Teresina, com Leonice Benício, ela que é contadora, especialista em tributos. Ela também faz parte da Associação de Mulheres Empreendedoras aqui do nosso estado do Piauí e atualmente está se especializando em planejamento sucessório. Leonice, seja muito bem-vinda ao nosso programa Gente Negócios. Vamos falar um pouco sobre quem é Leonice Benício, como é que você iniciou sua carreira, a sua atuação no lado da contabilidade, as suas especializações, e vamos ter aqui um papo leve falando sobre reforma tributária e tirando todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tayanara. Bom, a contabilidade eu abracei ainda no ensino médio, né, no antigo 2º grau. Fiz o curso técnico em contabilidade na Escola Técnica Federal do Piauí e nela eu encontrei tudo o que eu gostava de fazer durante os estudos, ler e calcular. Então, bem diferente do que as pessoas na época falavam, que tinha muita matemática, mas o que eu visualizava é que, para eu chegar na matemática, havia algo que eu teria que ler antes, como, por exemplo, calcular juros. Eu tinha que ter uma duplicata, um boleto que vence, aí sim. Então, eu compreendia o problema e partiria para o cálculo. Bem diferente da matemática tradicional nas escolas aplicadas, né? Com a finalidade de aprovação em vestibulares. E conheci a legislação trabalhista. Naquela época, a legislação trabalhista ela não mudava tanto quanto muda hoje. Hoje o nosso cenário na legislação trabalhista bem diferente. Bem diferente. Meus alunos já estão até me solicitando, professora, vamos para a nossa imersão trabalhista, né? Então, assim, vamos sim, só que não para as mudanças. Já nos deparamos com N mudanças, inclusive algumas que vão iniciar agora no mês de maio, outras que têm um espaço de tempo também para frente. NR1. E assim, em relação aos tributos, a gente teria que ter um imposto para fazer o cálculo dele em atraso. Então, essa era a matemática que eu comecei a visualizar na Escola Técnica Federal. Eu costumo dizer, Leonice, que quando a gente chega em algum espaço, né, quando vão somar a conta, as pessoas já olham para a gente, quando é contador, diz aí, contadora, quanto que fica para cada um? Gente, contabilidade não é calculadora, não é só isso, não é só números, não é, Leonice? Não é, perfeitamente. E nas situações que a gente se depara dentro do curso, não só no curso técnico, mas na graduação, a gente sempre inicia nossas atividades como contador na questão da participação dos sócios. É o primeiro ponto. Gente, hoje não é diferente. Vários alunos passaram por mim nos seus momentos de estágio.
E eles encontraram, né, na minha pessoa, como já contadora, aquela coragem de abraçar a contabilidade. Faz totalmente diferença, total diferença. Total diferença. A minha graduação eu tive essa dificuldade, porque você lidar com professores que já têm a experiência, já têm um escritório de contabilidade formado, ele vai lhe ensinar um pouco a parte técnica, porque quando você aprende na faculdade só a teoria, quando a gente sai totalmente cru para o mercado de trabalho. Então, assim, o estágio, ele é uma das faculdades primordiais para quem atua na nossa área, porque lidar com o sistema é totalmente burocrático, né, Leonice? Bem burocrático, requer leitura, foco, aquela sua vontade de compreensão, de compreender por que as coisas... E a gente trabalha com prazos. Com prazos, e isso é também fundamental para que aquilo... Você compreenda que existe um tempo. Você tem que entender que existe isso, nessa limitação. Nisso, com o curso técnico, atuei, acho que uns 10 anos por aí, no curso técnico, registrada. Quando eu fui me registrar, eu tive que fazer o exame. Paguei o preparatório, consegui a pontuação, me registrei. Na sequência, eu abracei a graduação. E para mim foi muito interessante, foi um divisor de águas, porque eu compreendi muito mais ainda aquilo que eu gostava. E também tive, na mudança de categoria, tive que mais uma vez fazer o exame. Não tem problema, faço. Faço novamente, quantas vezes for necessário. Quantas vezes E agora com a reforma tributária, inúmeras capacitações, agora pós-graduação que você teve que fazer também na IPOG. Eu também estou fazendo e eu sempre digo que a gente sempre tem que estar em constante evolução. A busca de aprendizado, ela faz total diferença. Atualmente eu estou me graduando também no curso de Direito, até troquei com você naquele dia mensagens falando sobre a graduação no curso de Direito. Nosso primeiro convidado, Almeida Neto, ele é uma pessoa assim que para mim ele é referência assim, nessa parte de direito tributário. Hoje em dia a gente sente que as nossas profissões, Leonice, ela tem que andar abraçadas uma com a outra. São profissões que não funcionam, não tem como um empresário ele ter sucesso se ele não tem um acompanhamento de um contador de excelência como você, de um advogado de excelência como o Dr. Almeida Neto. Então, assim, não é opcional, é necessário. É obrigatório, não é verdade? Então, assim, você como professora, lhe conheci como ex-presidente, né? Vice-presidente do Conselho de Contabilidade aqui do nosso estado do Piauí. É um cargo muito elevado que você executou com maestria, com desempenho. E você é uma mulher que eu me espelho muito e admiro demais pela sua coragem, sua capacidade, sua inteligência. E também pelo fato de você gostar de dividir, de partilhar, de ajudar. Eu acho que esse lado de professor, ele requer muito isso, né? De dividir conhecimento, compartilhar conhecimento. E eu sempre falo, a reforma tributária, ela não veio por acaso. Ela já tem um tempo que ela começou e ainda tem muitos profissionais que ainda não estão se atualizando, muitos empresários que precisam também se atualizar, não estão buscando conhecimento. A gente tem plataformas gratuitas, né, Leonice? A Cefaz, o CRC, dão inúmeros cursos, treinamentos, plataformas online que você pode estar se capacitando. Eu queria que você falasse um pouco mais a respeito desse tema. O que é que você acha? Como é que vai ficar o nosso cenário atual aqui no Brasil? Aqui no nosso estado, principalmente, depois da reforma tributária, como você citou, você iniciou na parte trabalhista, mas a parte trabalhista também teve a reforma trabalhista, que foi, assim, um avanço, foi assustador. A gente teve que sair de um layout, de um programa para o E-Social, e eram S2000, S2100, e são esses inúmeros códigos que até hoje a gente tem que estar estudando. E logo após a reforma trabalhista, nós temos que nos deparar com a reforma tributária. Eu queria que você deixasse aqui para nós um pouco do que você acha de como é que vai ficar o cenário econômico após a reforma. Bom, falar do cenário após a reforma... É difícil. É difícil. Não é impossível,
E assim, eu já venho acompanhando, né, o avanço da reforma, ainda mesmo no seu projeto de lei, e quando ele foi apresentado, inúmeras emendas, onde cada um queria ajudar, contribuir. Mas, assim, quando a gente estuda, assim, eu me dedico tanto à questão do estudo, da aplicação da lei, da forma como ela é colocada, e você percebe as entrelinhas que ficam e as dúvidas. Eu, hoje, atualmente, estou em 2 mentorias referente à reforma tributária. Eu tenho meus posicionamentos, que isso é muito importante para o profissional da contabilidade que deseja desbravar profundamente o campo contábil, você se posicionar, porque é naquele momento ali que existe aquela troca. Então, assim, ainda na pandemia, algo já era falado sobre a reforma tributária. Então, ela chegou, já é uma realidade, e a reforma tributária, ela alcança o contribuinte, pessoa física, o contribuinte, pessoa jurídica, e toda a sociedade. Atualmente, só estamos falando da tributação sobre o consumo. Ainda haverá as demais tributações. Ela reflete nos mais de 24 tributos existentes. Os tributos financeiros, os tributos decorrentes da nossa renda. E é natural que isso, como vai movimentar todos os fatos, na contabilidade, nas empresas, a gente tem os fatos contábeis através dos documentos fiscais. E nós, pessoa física, nós não temos hoje os documentos fiscais, mas eles já estão iniciando o seu processo de nascimento. Para o aluguel, já está previsto o documento para o pagamento de aluguel. Para a alocação de bens, já está previsto o documento para a alocação de bens, pessoas que alugam carros, e outros para a construção civil, né, que existe essa alocação de equipamentos. Inclusive essas plataformas de locação por temporada, o Airbnb, também, o Booking, já estão todos se adequando. Exatamente. E então, assim, a reforma, na minha visão, e às vezes eu até evito, em momentos acalorados, emitir algum tipo de opinião, em razão do que a reforma vem fazendo com todos, seja empresas, organizações, pessoa física. O que ocorre? Existia, olha, e ainda existe muita muitas rendas necessitando de registros. Por exemplo, um tempo atrás, o aluguel, ele era reconhecido como, eu vou alugar uma casa, mas o valor que eu pagava era algo bem passageiro, que aquilo me dava a oportunidade de comprar o meu imóvel próprio. Então, o aluguel hoje é um valor bem significativo. Então, aquele aluguel, às vezes, até compromete que o cidadão consiga adquirir um imóvel próprio, né? Ele já paga um valor. O comércio também, quando ele aluga um ponto, um valor bem considerado. Elevado. Então, assim, aquela renda de aluguel, aquele valor pago a título de aluguel, que você pagava, às vezes, só por um ano e meio, lhe compromete tanto que você termina ficando muito tempo no bem. E aquilo, para quem aluga, já passou a ser uma renda. Por quê? Porque ele reflete na sua evolução patrimonial. Tem aluguel que, se você olhar o valor, é o valor da prestação de um imóvel que aquela pessoa poderia estar adquirindo. Justamente. Então, assim, o nosso cenário atual, dentro de todas as formas de empreender, de obter renda, que isso passa também pela vertente do empreendedorismo, que o empreendedorismo é também você encontrar oportunidades naquele momento que existem certos fatos acontecendo. Por exemplo, com a reforma tributária. Empreender com a reforma tributária, nós temos inúmeras oportunidades. Precisamos estar capacitados. Justamente. Tanto com assessoria, consultoria. A Cefaz está capacitando dentro das suas limitações, né, os profissionais da contabilidade. A Receita Federal já está iniciando
essa capacitação voltada para a reforma tributária. Vale lembrar que, para os efeitos da declaração do imposto de renda, a própria Receita também desenvolveu alguns módulos para capacitar não só os profissionais, como a sociedade. E, com isso, tudo está evoluindo para conformidade. E o Leonice, então, em 2033, a reforma foi implantada. Haverá muitos desconfortos, porque muitas pessoas veem o tributo como algo punitivo. E a empresa, às vezes, também, quando nasce, ela tem que, primeiro, entender como vai lidar com o tributo. Da mesma forma quando você aluga um imóvel, que você vai ter que pagar água, luz, internet, o aluguel e o IPTU. A despesa fixa tem que entrar, o imposto ele é o principal. Perfeitamente. Os empresários estão habituados a trabalharem com o capital do imposto. Exatamente. Dentro da empresa, usando aquele valor para gerar de mercadorias, e ele tem um crédito para pagar no dia 15 o ICMS do mês seguinte, dia 20 os outros demais tributos, o Simples Nacional, e o empresário ele não vai ter mais essa regalia de pagar no mês subsequente alguns impostos. Se o split payment ele realmente entrar em vigor, que vai entrar, ele já vai ser igual à tributação norte-americana. O imposto já vai ser recolhido, não é mais na base, é na fonte. Na fonte. Então, quando você faz uma compra ali de um valor de R$10, automaticamente, ao você receber aquele Pix ou passar na máquina de cartão, já vai ser debitado aquele tributo. Então, o empresário ele tem que ter realmente uma forma assertiva de saber precificar o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço da forma correta. Se você aluga carros, você vai ter que reajustar o valor da locação. Se você aluga uma casa, uma kitnet, um apartamento, você vai precisar reajustar o valor, porque vai ter que tirar o valor do tributo. Ele vai estar embutido em todos esses serviços. Não é só para quem tem empresa, como você mesma mencionou. Exatamente. São todas as áreas, né, Leonice? As pessoas falavam muito que planejamento sucessório, holding, é algo que é como se fosse algo novo. Sempre existiu. A única diferença era que eram pessoas que tinham grandes patrimônios, que investiam em um profissional qualificado nessa área. Você está se especializando nessa área. Sim. Dr. Almeida Neto, ele é especialista nessa área. Então, assim, a holding, o planejamento sucessório, ele vai diferenciar, ele vai proteger o seu patrimônio e, acima de tudo, ele vai lhe mostrar, de fato, o que você precisa entender com a reforma tributária. É essencial, né, Leonice? Muito essencial. E isso, a questão da holding, o planejamento sucessório, ele entra também no alcance da reforma. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Por isso, a existência dessas oportunidades, a questão da proteção do patrimônio, a questão do contencioso tributário, não só o tributário, mas o trabalhista. E, assim, a gente pode até, às vezes, se incomodar com a questão do tributo, hoje, na nossa realidade, mas isso vem de diversos, diferentes entendimentos na aplicação do cálculo do tributo. A reforma tributária, ela vem para simplificar, mas não é uma simplificação que não vai causar debate. Não, ela vai causar debate, sim, como isso já acontece nos tribunais, quando a empresa vai solicitar uma restituição de tributo. Ela tem um entendimento diferente. Então, nesse momento, hoje, isso já existe há anos. Isso tem que trabalhar na consciência do empresário, né, na Leonice? consciência do empresário. Porque as pessoas já iniciam a sua empresa da forma errada. Porque é no DNA do brasileiro achar que aquele jeitinho brasileiro, ele funciona por muito tempo. Então, a Cefaz, ela está aí com a inteligência artificial, eles estão com layout de fiscalização. As empresas que caiu na DIMP aí depois de 3 anos, 4 anos, então, agora está sendo em 2 meses. Então, assim, é algo que o empresário tem que entender, que ele tem que mudar essa mentalidade que pagar imposto, eles realmente... Quando você paga um imposto muito elevado, é porque o seu faturamento ele está sendo elevado. Então, é como você diz, não é que as pessoas que têm raiva da reforma tributária, que consideram
a reforma tributária uma punição é quem não gosta de pagar imposto, é quem quer sonegar o imposto. Quem tem a consciência que tem que pagar certinho, quem tem a consciência que precisa, é necessário, é uma despesa fixa, assim como energia, assim como aluguel, não vai sofrer, não é verdade? Tainara, e assim, verdade, e eu passei por empresas tributadas pelo lucro real, onde assim, quando a gente emitia a guia de pagamento, em razão do seu faturamento, o valor era muito elevado, mas a empresa... O empresário tem raiva do contador. Pague-se. É isso que eu estou devendo. Então, assim, fazia o pagamento. E a gente tem que compreender também, quando a gente tem esse amadurecimento de ter um novo olhar para o tributo, você consegue administrar aquele desconforto que você tem. E o tributo, e isso vai ser falado fortemente, e vamos perceber isso também no futuro, porque a aplicação do tributo é na saúde, na educação e na segurança. Então, assim, e fora outros setores que a infraestrutura, que a própria Constituição prevê. Então, o tributo é para isso. A gente sabe que existe, às vezes, alguns desencontros, mas isso, os órgãos fiscalizadores estão aí, com suas tecnologias, a gente tem que com a sua inteligência. Que é a nossa obrigação. Exatamente, com as inteligências sendo aplicadas também nos órgãos públicos, da mesma forma que nós cidadãos e empresas privadas também estão sendo fiscalizados. Então, assim, com a implantação da reforma, a arrecadação vai aumentar? Vai, porque haverá o ingresso de outras rendas e que estas serão tributadas. Leonice, mas e não era tributada antes por quê? Porque faltava o contribuinte declarar ainda que ele não tivesse o documento fiscal. Então, assim, haverá esse aumento de arrecadação por esse motivo também. Por eu não dizer que eu tinha a renda de aluguel e passar, né, os demais períodos sem realizar a declaração do imposto de renda e eu adquirindo bens. Leonice, e assim, então, voltando para o cenário, né, na área da contabilidade, a gente tem colegas de profissão que geralmente alguns empresários, eles estão mudando de assessoria contábil de uma forma assim muito recorrente. Então, assim, a contabilidade, ela deixou de ser um papel fundamental e passou a ser um objeto, assim, de troca. É como se os empresários achassem, não, eu vou para o contador que faz com que eu pague menos imposto. E esse menos, ele, lá na frente, ele vai sair muito caro. Porque aquele imposto que o contador está recolhendo ali na apuração não é para o escritório de contabilidade. Eu sempre falo isso, você está pagando, é para o governo, é uma obrigação sua quanto empresa. Então, as empresas têm que entender que esse barato lá na frente, ele vai sair muito caro. Porque os órgãos fiscalizadores, eles vão auditar retroativamente. Não é só daqui para frente, não é isso? É isso. Então, assim, voltando para o cenário da contabilidade em si, como é que você está achando o papel, assim, fundamental da mulher? Ganhando espaço, ganhando nome, ganhando respeito, principalmente na área da contabilidade. Nossas profissionais, mulheres da contabilidade, elas têm avançado em termos de conhecimento, né? Conheço várias e muitas já se posicionaram, outras estão aguardando um momento oportuno para se posicionar dentro do que ela vai abraçar, dentro do ponto de partida que ela vai utilizar, né? Para prestar, né, aquela assessoria, prestar assessoria, consultoria, mas no nosso estado ele tem muitas profissionais, muitas mesmos, que as empresas elas podem ser contactadas em algum momento. E o que eu quero dizer é assim, aquela contadora que realizar o contato para aquele serviço de assessoria não significa dizer que ele deva trocar de profissional da contabilidade. Uma coisa foi o que ele fechou com aquele profissional para fazer a escrituração contábil, apurar seus tributos, prestar todas as informações para o fisco. Tem a assessoria e tem a consultoria. E exatamente. Agora, aquela contadora consultora, a contadora assessora, ela vai, lhe orientar o que deve fazer. Inclusive, o profissional que você já tem aquele contrato, ele terá conhecimento, porque haverá necessidade de fazer os ajustes.
Então, o contador consultor, ele tem um papel específico, é uma pessoa que se dedica muito mais em acompanhar a evolução da legislação, as mudanças constantes, do que ter o papel de ir lá, prestar assessoria e falar, ó, agora você troca de contador. Não existe. Não existe. Inclusive, não eu tenho muitos existe. colegas de profissão, né, que estão assistindo o nosso programa e eles precisam entender que agora é a hora de fechar parcerias. Sim, é importante. Eu vejo muitos escritórios de muito. advocacia que atuam, militam na área familiar. Chega ali um processo de direito penal. Não, eu não trabalho na área trabalhista, na área previdenciária, mas eu tenho um colega aqui que eu posso estar indicando, abraço ali o processo, a causa, indica um parceiro. Fazer parcerias com a reforma tributária vai ser essencial. Eu não trabalho com holding, eu não faço planejamento sucessório, mas eu tenho colegas de profissões que atuam nessa área. Então, assim, Perfeito. a profissão, ela se abraça. Não tem como você atuar em todos os nichos, porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar, É verdade. termina se perdendo ao longo do caminho, não é isso, Leonice? Então, assim, verdade. a gente tem que fortalecer essas parcerias, indicar profissionais que estejam mais à frente em questões, principalmente da reforma tributária, ou de planejamento sucessório, ou de uma consultoria financeira, ou de uma consultoria trabalhista também, porque tem muitas empresas que passam por dificuldade em setorizar suas empresas. Isso é fundamental. Muito fundamental. E a contabilidade, o nosso presidente Joaquim, ele já é mais do que necessário, né? Isso já até iniciou na presidência do contador Aécio, né, o nosso presidente anterior, de falar da contabilidade para a sociedade. Para que a sociedade, isso eu falo mais uma vez, pessoa física, jurídica, inclusive até as entidades do terceiro setor, sindicatos, associações, cooperativas, todas elas serão alcançadas pela reforma. E assim, a contabilidade, ela está em todo o ambiente. Ela é o elo para a economia, de contato com as instituições financeiras, terceiros, fornecedores. Então, assim, cada vez mais a contabilidade será exigida. É lá que eu digo meu patrimônio, a empresa diz o que é que ela tem de patrimônio, a empresa diz o que é que ela tem, o que é que ela porou de lucro. O patrimônio ele tem que seu ser capital, condizente com o seu faturamento. O que é que eu devo aos fornecedores. Justamente. Então, assim, a contabilidade, ela se levanta para falar nesse momento da reforma tributária, e nós profissionais da contabilidade, muitos já estão buscando conhecimento, se capacitando, reciclando. Então, é fato. Eu até quero deixar que os honorários serão reajustados. Porque muitas empresas fecharam aquele contrato de prestação de serviço para o cálculo somente dos tributos. Ainda que o profissional tenha outras ferramentas, que hoje é possível com tanta tecnologia, dele monitorar toda a evolução patrimonial da empresa e preencher as declarações que são entregues mensalmente. Então, assim, a sociedade às vezes desconhece o papel do contador em relação às obrigações acessórias, que são inúmeras. Isso precisa a sociedade entender mais. E isso está sendo disseminado, né? Através da educação fiscal, ela já está sendo disseminada, e é importante que a sociedade compreenda o nosso papel. Que não é só entregar uma guia. Não é só... Para a gente chegar no cálculo naquele imposto, existe tanto zelo, tanta análise, tanta dedicação. Com a reforma tributária, por estar vinda a nossa apuração assistida, iremos monitorar diariamente o que eu tenho de imposto, porque é algo que já vai acontecer em tempo real. E com a implantação da reforma, o governo vai trabalhar com um regime semelhante ao regime de caixa, é o que eu tenho para receber, então ele já, diariamente, né, aquele imposto já vai ser repassado, a empresa já vai ter aquele seu crédito, ao final do mês, ela vai identificar se ela tem imposto a pagar, por que ela tem imposto a pagar, ou se ela tem o imposto a receber, para que possa se utilizar em outros momentos, dentro das apurações seguintes. E com isso, com esse aumento de arrecadação,
de fiscalização. E de fiscalização. Vai aumentar o nosso trabalho. Vai, sim. E a tendência é a gente ter uma saúde melhor, que é o que o brasileiro deseja, né? A gente as melhorias. Sempre está comparando com outros países. Verdade. Mas o tributo, ele nasce e é para a sociedade. Então, hoje eu posso pagar uma escola particular, mas porque me falta aquela escola no formato que eu quero. O perfil dos gestores já estão mudando. Você pode observar que existem já gestores públicos que eles agem estrategicamente em benefício da sociedade. Verdade. E isso é visto, isso é colocado para que a sociedade veja, compreenda, e daqui para frente não será diferente. Verdade, Leonice. Nosso país está... É importante você pontuar a questão também da valorização do profissional contábil, né? Porque eu sempre digo que é justo que muito custe o que muito vale. Exato. Então, assim, um profissional que se dedica diariamente ao seu patrimônio, seu bem mais precioso é a sua empresa. Então, assim, essa questão de você fazer uma declaração, até a declaração de imposto de renda da pessoa física, que estamos no período da declaração, Sim. Como é que a pessoa declara que tem um rendimento mensal de um prolabore de um salário mínimo e a movimentação financeira dela no Pix não é condizente nas contas pessoais. O patrimônio dela, uma prestação de um carro de R$2.000, uma prestação de uma casa e aluguéis, e vai somando, e vai somando, e vai somando. Então, assim, não é que a Receita vai passar ali notificar no fato gerador, ela só vai lhe fiscalizar, que o papel da Receita Federal é fiscalizar. Como é que você está declarando uma renda inferior ao seu custo de vida. Então, Leonice, nós estamos chegando ao final do nosso programa Gente Negócios. Que conversa gostosa. Foi uma conversa gostosa. Contabilidade é algo que... leve, é algo que encanta. Aqui a gente trocando aqui o bate-papo e o olhinho brilhando. Porque é algo que a gente faz por amor, né, Leonice? Eu amo a contabilidade. E, em razão disso, me especializei em Direito e Auditoria Trabalhista e Previdenciária. Então, foi uma pós-graduação maravilhosa. Também me especializei pelo IPOG, né? Pela Direito e Auditoria Tributária. Agora eu estou indo para essa parte societária, porque a contabilidade é isso, né? Alcança os sócios, que são os primeiros fundadores da empresa, suas participações, e nisso ela vai evoluindo. Vai evoluindo. E veio a reforma tributária, que a sociedade tente ver por uma outra vertente, um olhar mais ressignificativo, né, em benefício, nosso benefício próprio, principalmente porque a gente espera que realmente ela passe a ser aplicada de forma mais consistente. Então, e consciente também, e né? Consciente. Então, eu quero que você deixe aqui, Leonice, sua mensagem final para os empresários da contabilidade, para essas mulheres que empreendem, para os empresários. Sim. A sua mensagem final, o que é que você tem a dizer para quem está nos assistindo? Pronto. Pois bem, então, para todos que estão nos assistindo e as nossas profissionais mulheres, contadoras, não desmerecendo aos homens, que eles também estão buscando... Tem seu papel fundamental. Tem seu papel fundamental, por sinal, fechando parceria também com as nossas colegas de profissão, e isso é fundamental e muito importante. É que, com a reforma tributária, a sociedade procure, né, acompanhar todos os pronunciamentos do secretário de Fazenda, secretário de Finanças do município, ou aconteceu algumas novidades recentes na Constituição Civil também. Então, que eles possam olhar não como algo que seja pressionado, mas que possa olhar com um novo olhar de retorno para a aplicação dos recursos. E nós, profissionais da contabilidade, que estamos nos capacitando, nos posicionando, caso você receba o contato de um profissional da contabilidade, tente ouvi-lo, compreender a demanda e o campo de atuação dele, e que possa se sentir seguro. Tem espaço para todo mundo. No mundo. nosso papel, porque tem espaço para todos. Que o nosso contato, enquanto contador consultor, não seja visto como julgamento daquele profissional que você já está com ele. Não. É para contribuir. É para contribuir, porque o cenário atual não é de competitividade, mas sim é de cooperação. Então, é isso que a contabilidade, ela vem trazendo
dizendo por que ela existe, qual o seu papel, e nós, como contadores, especialistas em tributos, auditores, peritos, que também temos nessa área também para atuar, é isso que a gente está buscando proteger a sociedade, lhe dar uma segurança, e é isso que a contabilidade é. Ela é um fator de proteção da sociedade e do patrimônio. E do patrimônio, nós como profissionais também. Muito obrigada, minha amiga, pela sua participação. Gente, Negócio está ficando por aqui. E vocês que estão nos assistindo, muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo programa.